verso 1. Diz a palavra do Senhor: algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Anum, seu filho, sucedeu como rei. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Inás, como o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Anum pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram às terras dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas mesmo que Davi está honrando o teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou estes servos como espias para examinarem a cidade e destruí-la? Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e mandou-o embora. Quando Davi soube disso, ele enviou os mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhe: fique em Jericó, até que a barba cresça e retorne em seguida. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, ainda, Senhor, neste mesmo espírito de oração, porque eu sei, Pai, que o Senhor já se faz presente neste lugar. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, continua falando conosco. Agora através da palavra, daqui a pouco através da Tua ceia. Espírito Santo, tudo aquilo, Senhor, que há de impedimento no nosso meio, no nosso coração, na nossa mente, seja quebrado no poder do nome de Jesus. Senhor, eu creio que a palavra não volta vazia. Então todo principado, toda potestade, Pai, que tenta, Senhor Jesus, alojar sobre este lugar, acampar ao redor deste lugar, nós damos uma ordem agora, no nome de Jesus, saia, seja quebrada no nome de Jesus, Pai, toda inquietação maligna, Senhor Jesus, quebra agora. Senhor, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui desejosos, Pai, em ouvir a Tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Espírito Santo de Deus, vem como flecha, vem como bálsamo, vem como água sobre este lugar. Entra, Senhor, em cada coração agora. Entra, Senhor, em cada mente agora. Despedaça, Senhor, todo jugo e fala conosco, Espírito Santo, porque eu creio que a Tua palavra não volta vazia. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Então Tu tens liberdade sobre essa casa, Pai, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Só Ele é santo, só Ele é digno. Hoje eu vou pregar com mais empolgação. Aleluia, glória a Deus. Me perdoe, irmãos, mas é uma alegria para mim ver o Flamengo perder. Mas vamos para a palavra. Se eu soltar uma é sem querer, tá? Nós acabamos de ler uma passagem muito importante, às vezes até nem conhecida por você, ou conhecida ou desconhecida. É uma passagem que, na atualidade, não é tão conhecida. E esse versículo, ele conta a história de um rei que morre. Esse rei, ele era Nas, e ele morre, ele era o rei dos Amonitas. E ele morre, e a palavra do Senhor diz que Davi fica condolente com aquilo, né? Alguém morreu, então o que você quer fazer? Por mais que você não tenha afinidade com a pessoa, quando a gente fica sabendo que alguém morre, o nosso intuito é o quê? É ir ao enterro, é prestar condolências, é dar um abraço. Às vezes a gente nem tem muita afinidade, mas por gratidão ou por conhecimento, nós sempre vamos naquele lugar para levar uma palavra para a família. E aqui a palavra conta exatamente isso, que Davi, eu acredito que quer expressar algo para aquela família, ele manda então a equipe dele. Imagina assim, é como se eu e o apóstolo quisessem mandar os nossos pastores para prestar uma homenagem para aquela família. E aí a Bíblia conta a história, fala que quando eles chegam lá, os líderes que eram do filho de Anum, chega para ele e fala assim: olha, eu acho que eles não vieram aqui prestar condolências, não. Eu acho que eles vieram aqui espiar a terra. Eu acho que eles vieram aqui tramar alguma coisa contra o rei. E é tão engraçado que o rei é um homem de porte,
um homem de sabedoria. Mas o rei, ele dá ouvido à liderança dele, porque geralmente a gente não caminha sozinho, a gente dá ouvido à nossa liderança. E então o rei decide então rapar metade da barba deles, da comitiva de Davi, e manda cortar metade das roupas até as nádegas. E é engraçado que eu me lembrei até do pastor Roberto, meu filho, vou citar você aqui. No último culto de casais que teve, o pastor Roberto foi fazer a barba, e ele chegou aqui sem barba. Alguém já viu o pastor Roberto sem barba? Muito poucos, né? E ele chegou aqui com uma carinha de menininho, com a barba toda machucada, porque ele foi fazer a barba muito rápido, e ele cortou a barba. E eu até brinquei com eles na consagração de pastoral dele, falei, não vai mexer na sua barba, porque sua esposa não gosta. E eu me lembrei dessa cena agora, porque assim, ver o pastor Roberto sem barba é estranho. Mas ver um homem só com a metade da barba deve ser mais estranho ainda. Porque ele pelo menos chegou sem toda a barba. Mas já pensou? Imagina o pastor Roberto só com a barba pela metade. E eu fiquei tentando imaginar aquilo e sério, não entrou na minha cabeça. E continuando a palavra, além disso, o rei mandou cortar as roupas até metade das nádegas. E aí eu fui me aprofundar um pouco sobre o que seria arrancar a barba, raspar o cabelo. A gente já sabe que o símbolo de raspar o cabelo quer dizer um sinal de humilhação, de você se prostrar na presença do Senhor. A barba também era um sacrifício de se prostrar na presença do Senhor, de se humilhar. Mas cortar metade da barba, nem tem isso na Bíblia. Eu fui pesquisei no Google, pesquisei em todo lugar. E a única passagem que fala sobre um homem raspar metade da barba é só essa passagem. E aí a Bíblia diz que a roupa também foi cortada metade das nádegas. Então, se até a metade das nádegas foi cortado, então imagina aqueles homens. Acredito que forte, porque era da comitiva de Davi, com metade da barba e com o bumbum de fora. Isso não era uma humilhação, era muito mais do que uma humilhação, é ou não é? Porque uma coisa você está sem barba e uma coisa você está com roupa de pano de saco, mas com o bumbum de fora, para pensar, não só o bumbum ficava de fora, mas a parte genital do homem também ficava de fora. E aí eu não sei como você, se eu falar sobre Davi aqui nessa noite, eu não sei qual é a primeira figura, imagem, característica, qualidade de Davi que vem à sua cabeça. Mas eu queria que você me ajudasse nessa noite. Quando eu falo sobre Davi, o que vem à sua cabeça? Qual a característica, uma qualidade dele? Reinado, que mais? Grande, que mais? Quando eu falo assim, Davi, o que você vê à sua cabeça? Um homem segundo o coração de Deus, que mais? Pequenininho, muito bem, que mais? Valente, mas que mais? Gente, será que só eu que penso nele, eu lembro de Golias? Ninguém pensou nisso? Porque quando me fala assim, Davi, eu já me imagino Golias. É como se na minha cabeça, automaticamente, Davi já estivesse conectado com Golias, sabe? É exatamente assim, quando eu penso em Flamengo, eu penso assim, perdeu. É mais ou menos isso, essa mesma analogia. Quieta aí, Vitinho. Então, assim, na minha cabeça, quando vinha Davi, me vinha Golias. Me vinha o quê? Uma funda, me vinha pedra, me vinha uma espada. Então, quando a gente fala de características, geralmente você pode conhecer Davi como pequeno, homem segundo o coração de Deus, valente, trono. E é engraçado que quando a gente vai falar de alguma pessoa, a gente sempre traz características dela. Por exemplo, essa semana eu e o apóstolo, a gente estava falando de uma pessoa, e ele falava assim, quem é essa pessoa? Aquela que senta em tal lugar na igreja, aquela que vai de preto, que tem um cabelo longo. Quando você vai citar alguém para alguma pessoa, você traz características daquela pessoa, para que ela então traga à memória quem é aquela pessoa. É assim ou não é? Então Davi,
ele era um homem conhecido por essas características que vocês falaram e eu falei. Mas é engraçado que o Eliúde falou que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu entro na minha palavra. Porque a Bíblia não vai dizer que Davi escolheu o Senhor, mas a Bíblia me diz que o Senhor escolheu Davi. João capítulo 15, verso 16 vai dizer assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vocês vão e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Então, a maior característica de Davi não é ser habilidoso. A maior característica de Davi não é manusear bem uma funda. A maior característica de Davi não é manusear uma espada, até porque ele nem sabia manusear uma espada. A primeira vez que Davi pega numa espada é quando ele derruba o gigante Golias, e lá no chão ele pega a espada de Golias e corta então a cabeça dele. Mas essa não é a maior característica de Davi. Não é um homem ser pequeno, não é um homem que era de reinado, não era um homem que era de trono, mas a maior característica de Davi era um homem que era grato a Deus. Como assim, apóstolo? Eu vou te provar. A Bíblia vai dizer que um capítulo antes disso, Davi ele está lá no seu trono, reinando. E de repente Davi ele lembra que ele tinha um amigo muito querido chamado Jonatas. E Davi lembra então que ele fez uma promessa com Jonatas, ele tinha uma amizade com Jonatas. E Davi então, ele fala assim, peraí, tem alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa ter de benevolência com ele? Aí Davi então vem um servo e fala assim, sim, você já conhece aquela história, mas vou só resumir. Ele fala assim, existe sim um homem chamado Mefibosete. E Davi fala, mas cadê esse cara Mefibosete? Ele está em Lodebar, na casa de Maqui. Então Davi fala assim, manda ele trazer Mefibosete para cá, porque hoje Mefibosete vai sentar na mesa do rei junto comigo e vai ceiar. E hoje eu começo a falar assim, olha, eu não sei se você está em Lodebar ou se você está em Maqui, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você sente a mesa com Ele, para que você ceie com Ele, para que você possa hoje se desejar na presença dEle, se unir a Ele, participar do corpo e do sangue dEle. E Davi então se lembra desse homem. E é engraçado que Davi, ele não tinha uma dívida de gratidão com Deus. Não, é diferente, calma lá. Existe uma diferença entre eu ser grato e eu ter uma dívida de gratidão. Quando eu tenho uma dívida de gratidão, eu devo a alguém. Então eu tenho uma dívida de gratidão. Davi, ele não tinha uma dívida com Deus. Davi, ele não tinha uma dívida com Jonatas. Davi não tinha uma dívida com Saul. Davi não tinha uma dívida com ninguém, mas Davi tinha um coração grato. Davi, ele era um homem que acessava lugares por causa da honra. Davi chegou a fazer aliança com filisteus, com amonitas, mas ele nunca se prostrou aos deuses dele. E é engraçado porque a honra, o tema da minha palavra hoje chama-se tempo de honra. E é engraçado que a honra, ela te abre lugares, a honra, ela te dá acessos, e a honra, ela quebra muralhas. Só que para eu entender sobre honra, já entro na mensagem, eu preciso entender que a honra, ela te leva a lugares. Como assim, apóstolo? Meu pastor Gladys, o CEO, ele diz assim que ele ama o network, né, pastor? E o que é um network? Eu lembro de todo mundo quando eu estou preparando a mensagem, tá, gente? É normal. O que é um network? O network é quando você se conecta com pessoas. Como assim, apóstolo? Vamos lá. Mateus capítulo 25 vai me contar a parábola dos talentos. Voa na minha cabeça que já vocês acompanham meu raciocínio. Mateus capítulo 25, ele vai contar sobre a parábola dos talentos. A Bíblia diz que um homem, um servo, ele pega 3 homens, ele pega 3 homens e ele distribui 5 moedas. Dessas moedas ele dá 3 para uma, 2 para um e 1 para uma. Vou te provar o tanto que o network ele é importante para ele abrir a porta para a sua honra. E aí a Bíblia diz que então o homem vai embora, o Senhor vai embora, e ficou aqueles 3 homens, um com 2 moedas, uma com 3 moedas e uma com 1 moeda.
A Bíblia diz que o que ficou com 3 moedas, ele faz o quê? Aliás, 3 homens, me confundi agora. 3 homens são 3, me ajuda, gente, me embolei agora, peraí. São 3 homens e ele dá 3 moedas para um, 2 moedas para um e 1 para um. Pronto, vamos lá. Então a Bíblia diz que esse que ele recebe 3 moedas, o que ele faz? Ele multiplica. Como que você multiplica seu dinheiro? Investindo. Se você investe o seu dinheiro, você tem que falar com alguém, certo? Ok. Hoje, não mais porque você vai lá e acessa no aplicativo. Se aquele que ficou com 2 moedas fez o quê? Multiplicou. Então, ele passa a ter 4 moedas. E aquele que ficou com 1 moeda, o que ele faz? O que ele faz? Sabe o que é engraçado? É engraçado porque a gente acha que talento, ele é tudo. Mas o talento, ele não é nada se você não sabe o que você faz com ele. Você pode chegar aqui na igreja, você pode saber pregar, você pode saber dançar, você pode saber cantar, mas se você não saber o que você faz com o seu talento, não adianta nada. Porque o network, ele te dá, abre portas para que você se conecte com outras pessoas e ele te dá a porta, acesso da honra. O que você tem que entender é que o talento sem Deus, ele não é nada. Até porque Deus, ele não está preocupado com o seu talento ou com o meu talento. Deus, ele está preocupado com o seu coração e com o meu coração. Se Deus estivesse preocupado com talento, ele tinha colocado aqui só cantores sertanejos, não tinha colocado uma pessoa falha, errada como eu e como você. Mas é engraçado que a gente chega aqui e a gente fala, ai, não dou conta de pregar. Deus, ele não está preocupado com o seu talento, com o que você sabe fazer ou com o que você deixa de fazer. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o que você faz no seu coração. É tão engraçado que a Bíblia vai dizer que uma mulher viúva, ela procura um profeta e ela fala assim para o profeta, profeta, eu estou endividada, eu não sei o que fazer. E o profeta fala assim, o que é que você tem? O que é que ela responde? Azeite. O profeta fala, então vai nos seus vizinhos e pega botijas, muitas botijas, porque eu vou multiplicar. Ei, se você não entender que você precisa de relacionamento, meu Deus, você não está entendendo. Essa mulher, se ela não tivesse relacionamento, ela não tinha azeite. O profeta podia falar e falar assim, peraí, você tem esse azeite, eu vou multiplicar aqui, vai derramar azeite. Mas o que o Senhor estava ensinando é que eu e você, nós precisamos do irmão do lado. Eu e você precisamos daquele irmão que é falho. Eu e você precisamos daquele irmão torto e errado. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que andar em união. Então, relacionamento te abre portas. Se aquela mulher não conhecesse quem era o profeta, será que ela tinha se recorrido a ele? Será que você hoje estaria aqui na igreja? Relacionamentos nos dá portas abertas. E aí, voltando para a história, pensa comigo. Davi, então, ele tinha um coração grato. Como o apóstolo que ele tinha um coração grato? O texto começa falando assim, presta atenção. Esse texto me chamou muita atenção. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu. E Anum, seu filho, sucedeu como rei. Davi pensou, serei bondoso com Anum, filho de Inás, como o pai dele foi bondoso comigo. Eu revirei toda a internet. E não tem nenhum versículo que fala o que esse homem fez para Davi. Não tem nenhum versículo no Google, no chat, no YouTube, em lugar nenhum, que diga o que esse homem fez para Davi. Mas está aqui. Mas está aqui. A Bíblia começa então dizendo que Davi queria ser grato. Apóstolo, o que ele fez? Não sei. Às vezes ele preparou uma mesa, colocou um queijo, colocou um pão, colocou um café. Mas para e pense, ele era rei dos Amonitas. Era aquele que era contra a Davi. Mas alguma coisa ele fez, porque Davi, ele queria ser grato a ele. E sabe,
deixa eu te dizer uma coisa. Gratidão é às vezes você olhar para o lado e dar um abraço por aquela pessoa que nem sabe o que você está passando, mas ela vai lá e te abraça. Gratidão não é sobre dinheiro. Gratidão não é sobre uma mesa. Mas gratidão é sobre naquela hora da dificuldade a pessoa está lá. Isso é gratidão. Não sei o que esse homem fez, mas Davi queria ser grato. Isso chamou minha atenção. Porque quando eu comecei a fazer a trajetória de Davi, em tudo Davi foi grato. Em tudo ele rendia graças. Quando Betseba fica grávida, Davi rasga as roupas, deita no chão, chora, jejua, porque ele queria o filho dele. Mas quando não dá certo, ele levanta e ele agradece. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Chama-se ingratidão. E a gratidão, ela chama a atenção do Senhor. A gratidão, ela abre porta da honra. A gratidão, ela precede a honra. E aí, falando no texto, Davi então pensa, meu Deus, eles estão passando por um momento difícil. Perdeu o pai. Eu vou mandar a minha comitiva. A comitiva vai, chega lá, é mal recebido. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Davi foi mal interpretado. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós não somos mal interpretados? Quantas vezes nós não somos mal interpretados? Mal interpretado no gabinete, que a gente falou algo e a pessoa se magoou. Mal interpretado em casa com o marido que não entende a nossa linguagem, começa uma briga. Mal interpretado pelo filho, que a gente manda lavar uma louça, não lava na hora e começa uma briga. Mal interpretado no trabalho, porque a gente fala uma coisa, o chefe entende outra. Mal interpretado na igreja, porque chega atrasado para o ensaio, o líder entende outra. Em todos os lugares, muitas vezes nós somos mal interpretados. É ou não é? É. Davi, o coração dele era um coração de gratidão. Davi queria levar condolências para o pai do rapaz que morreu. Mas por ser mal interpretado, e às vezes você é mal interpretado, a pessoa se sente rejeitada, mas você quer levar cura. Às vezes você é mal interpretado por uma palavra, mas você quer levar alegria. Às vezes você é mal interpretado por uma palavra, só que você quer levar paz para a pessoa. E todos nós somos mal interpretados em diversas vezes. Mas me chama a atenção que Davi falou, acompanhe o texto. Davi fala assim, presta atenção, verso 5. Quando Davi soube disso, Davi enviou mensageiros ao encontro deles, porque eles tinham sido profundamente humilhados, e mandou dizer, fique em Jericó, até que a barba cresça e retorne em seguida. Deus não está preocupado com o que a gente faz em secreto. Deus não está preocupado com o que você faz em secreto. Deus está preocupado com como que está o seu coração. Deus está preocupado se o seu coração tem gratidão ou é ingratidão. Porque uma pessoa ingrata é uma pessoa amargurada. Uma pessoa ingrata é uma pessoa dura. É uma pessoa que não vê alegria na vida. E Davi em todo tempo, a Bíblia diz que em todo tempo, Davi foi grato. Gratidão não tem prazo de validade. E é engraçado que Davi fala assim, eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse eu no lugar de Davi, eu ia falar, pastores, vem embora agora, sai daí. Mas não, Davi fala assim, ó, vão para Jericó. E aí a Bíblia diz o que era Jericó. Jericó era um lugar muito bom geograficamente, um lugar de plantas, um lugar de brisa, um lugar arborizado, um lugar fresco, um lugar que trazia brisa, paz. E aí a Bíblia só fala que
Davi manda eles irem para lá. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que Davi manda eles ir para lá? Por que Davi não manda eles vir embora? Cuida deles aqui. Mas vai chegar um lugar que às vezes você precisa vir para Jericó. Vai chegar um tempo na sua vida que às vezes você está em casa, não resolve. Vai chegar um tempo na sua vida que às vezes está no seu secreto, não resolve. Mas Deus vai falar, vá para Jericó. E o que é Jericó? Jericó é onde Josué guerreou. E a Bíblia diz que depois das voltas, as muralhas se caiu. Sabe o que eu vim aqui te dizer nessa noite? É que eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema, mas de uma coisa eu sei. O tempo de vergonha começou a acabar sobre a sua vida. O tempo de vergonha já acabou sobre a sua vida. A sua barba vai ter que crescer. A sua roupa vai ter que crescer. E vai ser na frente dos teus inimigos, porque eles precisam ver o que Deus vai fazer sobre você e sobre a sua casa. Chegou o tempo de Jericó na sua vida. Chegou o tempo de uma nova estação. Você entrou o ano fazendo um monte de promessa. Falamos sobre começar, falamos sobre a colheita, mas chegou o tempo da vergonha passar. Chegou o tempo de você se posicionar. Imagine se fosse você no lugar daqueles homens, metade da barba sem roupa. Você ainda iria andar até Jericó? Possivelmente você iria se cobrir de vergonha. Possivelmente você iria ficar amuado no canto. Mas quando eu vou para Jericó, Jericó ela abre a porta da honra. Irmão, entenda uma coisa, não tem como você entrar honrado e você sair desonrado. Não tem como. Porque Deus, Ele abre as portas para a honra. Nós precisamos entender que Deus, Ele é especialista em pessoas. Deus, Ele é especialista em tratar eu e tratar você na sua dor, no seu problema, na sua dificuldade. O problema é que nós somos ingratos. Nós somos ingratos. E na nossa primeira vez que a gente corta a barba, a gente começa a reclamar, não dou conta. A gente começa a dizer, Senhor, está doendo. Para que eu fiz? Para que eu fui? A gente começa a se questionar para Deus. A gente começa a questionar e perguntar para Deus o porquê. E Deus está falando assim, eu quero que você seja como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Para ser um homem segundo o coração de Deus, eu preciso entender que o que precede a honra é a obediência. O que precede a honra é a gratidão. Não tem como ter honra se não tem gratidão. Porque uma pessoa ingrata, ela é infeliz. Não tem como. E aí eles vão para Jericó. Ficam em Jericó. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Davi ainda prolonga um pouco mais a humilhação deles. Porque, pensa comigo, se eles estão aqui no recanto, e Jericó é na samambaia, como que eles se locomoveram para a samambaia? A pé. Quantas pessoas não olharam eles? Quantas pessoas não viram metade da barba, bumbum de fora? Mas eles foram, porque eles eram obedientes a Davi. Aí o Senhor está falando assim, eu vou fazer sobre a sua casa. E você está, mas como, Senhor? Quando, Senhor? Que hora, Senhor? Deus está falando assim, ei, obedecer é melhor que sacrificar. Só obedeça, porque quando você obedece, eu te coloco no caminho da honra. Eu te coloco no caminho da honra. Ah, você não entendeu. Chegou o tempo de acabar a vergonha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Apóstolo, mas está tudo dando errado. Não tem problema, se coloque no caminho da honra. Se coloque no caminho da obediência, que Deus ele vai te conectar a pessoas para te abrir a porta da honra. Você precisa entender que você precisa ter um coração grato, um coração entregue ao Senhor. Porque o que Deus quer é um coração grato. Se o carro quebrou, glória a Deus. Se o leite acabou, glória a Deus. Se o arroz acabou, glória a Deus.
Se a gasolina acabou, glória a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de provisão. Ele sabe o que você precisa diário. A Bíblia diz que quando o povo caminhava pelo deserto, o maná era diário, não podia guardar para outro dia. Por que você está querendo guardar se é aquilo que Deus está falando? É do hoje. Deus está falando é do agora. Deus está querendo tratar a minha vida e a sua vida. Mas, irmão, dói. Dói muito. Mas o que o Senhor quer é um coração grato. Sabe o que é um coração grato? É você acordar e ajoelhar o seu joelho e falar: Senhor, obrigado, porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Sabe o que é um coração grato? É: Senhor, obrigado, porque na minha casa tem. Senhor, e visita aqueles que não têm também. Um coração grato é quando sai faltando tudo e você está: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque Deus pega os doidos desse mundo para confundir os que não são. Então começa a confundir aqueles que estão à tua volta. Sabe por quê? Está vendo você passando a prova e está falando glória a Deus. Como dizia Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus. É fácil? Não. É dolorido. É custoso. Amassa a gente. Quebra a gente. Esmaga a gente. Mas sabe de uma coisa? Depois, quando você se levanta, você vai ter testemunho para contar para a sua geração. Depois, quando você se levanta, você vai poder falar de boca aberta: eu e a minha casa sobrevivemos àquilo que Deus mandou. Nós precisamos entender que na tempestade Deus não te deixa só, mas na tempestade Ele entra no teu barco, Ele entra na tua casa e Ele fica com você. Entenda que na tempestade Ele está remando o barco. Na tempestade Ele não te abandona. Pare de pensar: o Senhor me abandonou. Às vezes a tua família te abandonou, glória a Deus. Sabe por quê? Quando a família te abandona é porque Deus quer falar assim: agora é a minha hora de pôr a mão. Porque quando a família abandona, é o próprio Deus falando assim: não é a mão da família, é a minha mão para eles verem quem eu sou. E muitas vezes Deus tira pessoas de perto para você, amigos, família, parente, para que você veja a mão de Deus sobre você. A Bíblia diz que aquela mulher, quando perde a dracma, ela acende a luz. E aí eu já preguei isso aqui, e a gente acha que quando a gente vem para a igreja, tudo começa a dar errado. Não, estava tudo fora do lugar. Agora a luz chegou. E com a luz agora você precisa colocar as coisas sobre o lugar. Cada coisa em seu lugar. A luz chegou sobre a sua casa. O tempo de vergonha acabou. Vai chegar o tempo de bonança. Mas como que está o seu coração? Em que você é grato? Em que você é grato? Em que você é grato? Comece a falar: Senhor, eu sou grato pela minha casa. Comece a falar para o Senhor, pelo Senhor, o que você é grato? Senhor, eu sou grato pelo meu marido, que é chato, é teimoso, mas é meu marido. Senhor, eu sou grato pela minha esposa, que é rabugenta, mas é minha esposa. Começa a falar: Senhor, eu sou grato pelo único pão de forma que eu tenho, mas eu sou grato. Isso é gratidão. Senhor, eu sou grato porque o meu carro é velhinho, mas eu sou grato pelo carro que me carrega para todo lugar. Senhor, eu sou grato por 2 pernas que me mantêm de pé aqui. Quantas pessoas não têm perna nem para se locomover? Você já parou para pensar? Você ser grato até por conseguir ir ao banheiro só. Você já agradeceu a Deus por você ir ao banheiro sozinho? Coisas que a gente não lembra de agradecer. Coisas que a gente não lembra de agradecer por enxergar. A gente não lembra de agradecer por ter cabelo, porque muitas pessoas faz quimioterapia e fica sem cabelo, mas a gente reclama do cabelo. A gente reclama porque o dedo do pé é um maior que o outro e é horrível.
Corta o pé e vai andar sem pé. Seja grato pelo pé feio que você tem. Vocês riem, mas é verdade. Você já agradeceu a Deus por você enxergar? Seja sincero, não precisa levantar a mão. Mas você já agradeceu a Deus por você enxergar? Você já agradeceu a Deus por você ter os 2 braços? Porque a gente só dá valor no dia que a gente está lá no leito de cirurgia e fala assim, vai ter que fazer uma cirurgia e possivelmente vai ter que amputar o braço. Aí todo mundo começa a orar, Senhor, em nome de Jesus, vai lá, não deixa ele perder o braço, não deixa ele perder o braço. Por que não orou pelo braço antes? Não somos gratos. E precisamos entender que a gratidão, ela precede a porta da honra. Davi não era conhecido por ser matador de Golias. Davi não era conhecido por ser gigante. Davi não era conhecido pelo seu trono. Mas Davi era conhecido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus é um homem que é grato. É um homem que é obediente. É um homem que teme ao Senhor. É um homem que é obediente ao Senhor. Aí eu falo assim, o tempo da vergonha acabou. Mas você está sendo grato? Você está agradecendo ao Senhor? Eu queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos agora. Eu quero que aí no seu lugar, você erga seus braços ao céu. E comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, pela minha visão. Obrigada, Espírito Santo, pelo dom de poder falar. Obrigada, Espírito Santo, pelo dom de caminhar. Quantas coisas você nunca agradeceu ao Senhor? Obrigada, Espírito Santo, por poder ouvir, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu conheço pessoas que não enxergam, Senhor. O meu irmão só tem uma visão, Senhor. E como ele queria ter os 2 olhos. A minha irmã, Senhor, só tem uma audição. E como ela gostaria de ter as 2 audições. Então, Espírito Santo, eu te agradeço agora. Por cada dedo da minha mão. Eu te agradeço pelo meu cabelo. Eu te agradeço pelo meu respirar, pelo meu levantar. Eu te agradeço, Senhor, pelas minhas pernas. Por poder caminhar sozinha. Senhor, me ensina a ser grata diariamente. Me ensina a olhar para as coisas e ver a dependência em Ti, Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo, porque eu sei que a gratidão, ela precede a honra. Então, Espírito Santo de Deus, que nesse tempo da honra nós viemos ser gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre a minha casa, sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te apresento essa igreja agora, a tua noiva lavada, remida, Jesus, pelo teu sangue que somente é a Ti. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por cada ovelha deste ministério. Nós somos gratos por cada líder, por cada pastor, por cada pessoa que serve aqui com amor, alegria e zelo, Espírito Santo. Nós somos gratos, Senhor, por dedicações. Nós somos gratos por amor, por alegria, por cada gesto, Senhor, entregue na Tua casa, sobre esse altar e sobre este ministério. Senhor, nos ensina a ter um coração grato. Nos ensina, Pai, a conectar com pessoas. Nos ensina, Pai, a abrir a porta da honra. Porque eu sei, Pai, que essa porta ela vai ser aberta sobre a nossa vida. Pai, eu declaro que a barba vai crescer. Eu declaro que vai chegar um novo tempo sobre a vida dos Teus filhos. Eu declaro, Senhor, que não haverá mais vergonha, mas haverá dupla honra, como a Tua palavra diz. Pai, eu declaro portas abertas, Senhor, e que este tempo de colheita venha ser um tempo proveitoso, Senhor, em nome de Jesus.